Olá pessoal, aqui é Ricardo Nicotra do canal Coruja Legal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema que está bombando nas redes aí. A decisão do STF sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Para entender o que o STF decidiu, a gente tem que entender o que eles estavam analisando. Para eu entender uma resposta, eu tenho que entender qual foi a pergunta. E a pergunta submetida ao STF não foi se é possível prisão após condenação em segunda instância ou se é necessário prender após decisão de segunda instância. Não é isso. A questão jurídica colocada para o STF decidir não tem a ver com prisão, tem a ver com início de cumprimento de pena, tem a ver com cumprimento de pena, com execução de pena. Aí você pode falar, mas prisão e execução de pena é a mesma coisa. E eu digo a vocês, não é. Execução de pena é uma coisa, prisão é outra coisa. Eu posso ter prisão sem ser cumprimento de pena e eu posso ter um cumprimento de pena sem ter prisão. São coisas diferentes. Claro, eu posso ter também um cumprimento de pena que é prisão, mas eu tenho que entender que são coisas diferentes. Então eu vou explicar para você o que é cumprimento de pena. Cumprimento de pena é uma sanção, uma punição aplicada pelo Estado, com base na lei, após um processo judicial, em resposta a um crime cometido. Então é uma punição por causa de um crime. Isso é cumprimento de pena. Eu culpo alguém, eu aplico em alguém uma punição a uma pessoa que foi considerada culpada pela justiça. E o problema é que a Constituição Federal diz que só pode ser considerado culpado e, portanto, só pode cumprir pena alguém que tenha sido condenado de forma definitiva pela justiça, ou seja, que a justiça aplicou uma condenação da qual não cabe mais nenhum recurso, nenhuma apelação. Isso é o que a Constituição diz. Até dá um nome ali jurídico, trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é aquele processo que não tem mais recurso, que a decisão já está definitiva. Então, nesses casos, a Constituição diz que eu posso aplicar a pena. E essa pena pode ser de prisão, pode ser uma pena de multa, não necessariamente só prisão, uma pena restritiva de direitos, o cidadão não pode sair de casa à noite, tem os horários certos, não pode sair da comarca, lá da cidade, sem avisar o juízo e tal. Então, a regra geral é cumprimento de pena, só posso iniciar se o indivíduo é considerado culpado. E ele só é considerado culpado após esgotar todos os recursos, que é um problema no Brasil. Isso é um problema sério, porque você tem muitos recursos, isso dura anos e décadas para considerar um cidadão culpado e, portanto, iniciar um cumprimento de pena. E a prisão? A prisão é algo diferente do cumprimento de pena. Um cidadão que é flagrado cometendo um crime, ele vai ser preso em flagrante. É uma prisão. Prisão em flagrante é uma prisão, continua existindo. Ele já foi condenado em segunda instância quando ele é preso em flagrante? É claro que não. Ele é levado lá para a delegacia, tal, é decretada ali uma prisão provisória, depois é convertida geralmente para prisão preventiva e muitas vezes o cidadão responde o processo preso. Ou seja, ele está preso ali antes mesmo da decisão de primeira instância. Então, o STF não está falando sobre possibilidade de prisão após decisão condenatória de segunda instância, porque essa possibilidade de prisão já existe, mesmo antes da condenação em segunda instância, mesmo antes da condenação em primeira instância e mesmo antes da existência de um processo judicial. Então é importante a gente diferenciar esses dois tipos de prisão. Existe uma prisão que está relacionada com o cumprimento de pena, ou seja, ele está sendo punido pelo crime cometido. E existe aquela prisão, que é a prisão processual, prisão cautelar, os juristas dão vários nomes para isso, prisão provisória ou preventiva, que é aquela que o indivíduo fica ali guardadinho, não sofrendo punição pelo crime que cometeu, mas por uma cautela, por uma prevenção, para que esse indivíduo não destrua provas, não ameace testemunhas,
para que esse indivíduo não reincida, se o juiz entender que ele tem alta periculosidade e pode sair cometendo o mesmo crime mais vezes, nem sempre alguém que comete crime é aquela pessoa que é um criminoso habitual, né? Então o juiz ele pode decretar essa prisão processual, que é diferente da prisão cumprimento de pena, né? Baseado em outras motivações, tá certo? Então essa prisão o STF diz que pode. Cada juiz pode decidir, e os desembargadores em segunda instância podem decidir, após a condenação em segunda instância, se o indivíduo permanece ou não preso cautelarmente, né? Mas a prisão cumprimento de pena não. A prisão cumprimento de pena, por enquanto, só é admissível, né, a partir dessa decisão tomada nessa quinta-feira pelo STF, a prisão cumprimento de pena só é admissível após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, após uma decisão definitiva da justiça, decisão da qual não cabe recurso, não cabe apelação, né? Não cabe uma análise por qualquer outra instância, tá? Então essa é a decisão. Então todos os presos que ainda que foram condenados em segunda instância, mas que existem recursos tramitando nos tribunais superiores, eles vão ser soltos? Agora não. Cada caso vai ser decidido individualmente pelos magistrados que estão tomando ali, que estão cuidando da parte da execução penal, né? Se o indivíduo ele tem um risco para a sociedade, um risco para a ordem pública, ele vai ser mantido preso cautelarmente, processualmente, mas não vai estar cumprindo pena. Depois, quando ele for condenado a uma determinada pena, esse tempo que ele ficou, né, já é descontado da pena final, né? Eles chamam de detração, né? Esse fenômeno jurídico de aproveitar aquele tempo que ele ficou preso provisoriamente, preventivamente, quando ele for cumprir a pena. Tem uma PEC que está sendo divulgada aí na internet, né, que é a PEC da segunda instância. Essa PEC ela tem o objetivo de alterar a Constituição Federal, naquela parte, né, que diz da presunção da inocência, ou presunção da não culpabilidade, né, que diz que ninguém deve ser condenado, né, antes da sentença, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eles querem tirar isso aí e colocar o seguinte: olha, ninguém pode ser considerado culpado até a confirmação da sentença pela segunda instância. Então eles querem alterar a Constituição. Isso é um problema. Eu vejo um problema que é o seguinte: primeiro, essa cláusula é uma cláusula pétrea na Constituição, né? Ela não poderia ser alterada. E essa PEC, pelo que eu li ali, a 410, ela está muito mal escrita, né? Porque ela diz o seguinte: ninguém pode ser considerado culpado, né, a não ser após a confirmação da condenação, da sentença condenatória, pela segunda instância. Então, o cidadão só pode ser culpado quando a segunda instância confirma a condenação. Ora, eu pergunto para vocês, e se o cidadão foi condenado em primeira instância e não entrou com recurso? Ele não entrou com recurso. Passou o prazo do recurso de apelação, ele não entrou. A sentença transita em julgado. Ele é considerado culpado? Pela PEC não, porque a sentença de primeira instância não foi confirmada em segunda instância. Então, essa PEC está mal escrita, né? Está mal escrita também porque ignora situações em que não existe a segunda instância. Por exemplo, um deputado federal ali, que tem foro privilegiado, né, respondendo perante o STF, ele vai ser condenado pelo STF e não tem segunda instância para ele. A decisão do STF não vai ser confirmada por nenhuma instância superior, porque acima do STF não tem nada. Então esse cidadão nunca seria, esse deputado, senador, nunca seria considerado culpado, se essa PEC for aprovada nos termos propostos. Então essa PEC precisa aí de um ajuste, talvez dizer que o cidadão ele é considerado culpado após a confirmação em segunda instância ou após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Seria a forma correta aí da redação dessa PEC. Tá bom, gente? Obrigado, valeu. Quem tiver alguma dúvida aí põe nos comentários. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.